que leve o teu nome da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam coisas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Falamos na semana passada sobre Nínive. No versículo 11, Naum vai repetir ali a quem está interessando esta profecia. No versículo 1, sabemos que ele fala sobre Nínive, né? E aí no versículo 11, ele vai então, mais uma vez, salientar sobre contra quem é esta sentença. Por que Deus está fazendo isso? Ora, porque Deus está punindo o pecado de Nínive. Nínive é aquela cidade que nós, apenas fazendo uma recapitulação, nós vimos, lembramos que Jonas foi àquela cidade e pregou, e aquela cidade se converteu. Houve um avivamento ali naquela sociedade. Vimos que Deus lembrou até dos animais que haviam ali, mostrando que não que Deus salvou os animais, né? Mas que a misericórdia de Deus alcançou até mesmo os animais que ali de certa forma ele salvou, porque ele iria destruir e tudo ia se exterminar. Mas por conta do arrependimento, do reconhecimento de pecado daquela nação, daquela cidade, daquele povo, Deus então resolveu deixar de lado o seu juízo contra Nínive e perdoou. E imagino que Nínive deve ter experimentado uma paz tão grande, aquela geração, né, que passou por aquele avivamento deve ter experimentado uma paz tão grande quando nós estamos em pecado, estamos em erros, e nós reconhecemos aquele erro, reconhecemos aquela falha, e nós mudamos e reconhecemos que o Senhor está agindo em nosso favor, em nossa família, em nossa igreja, e então aquela paz, ela passa a pairar, né, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. É muito gostoso quando vemos isso, encontramos essa paz no Senhor. Eu imagino que Nínive encontrou isso. É como Paulo diz: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós arrependemos-nos do nosso pecado, seja para a salvação ou quando salvos, nós entendemos as nossas falhas e buscamos nos reorientarmos, né, nos caminhos do Senhor, nós vamos percebendo então esta paz, esta alegria, esta transformação. Então Nínive era uma coisa antes de Jonas. Eu penso que Nínive nós podemos colocar como a terra antes de Deus criar, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia. Estávamos sem forma, estávamos vazios. Nínive não tinha forma. Se tinha alguma forma, era uma forma distorcida daquilo que Deus pretendia. Nínive era uma forma vazia daquilo que Deus tinha objetivado para o ser humano. Nínive, portanto, pode representar a nossa própria vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Jonas, por orientação de Deus, vai lá e prega, e aquela cidade se transforma, se renova, e agora é como se fosse a terra, não é, renovada e restaurada por Deus ali, agora com forma, agora com conteúdo, assim como nós. Antes nada tínhamos, era só externo, era só uma casca. Mas quando Cristo entra em nosso coração, nós passamos a viver uma nova vida. Quem está em Cristo é nova vida. As coisas velhas já passaram, tudo se renova. Nínive viveu isso. Aquela geração experimentou isso.
mas as gerações vindouras esqueceram do Senhor. As gerações posteriores se esqueceram do Senhor. Senaqueribe, o seu rei, Rabsaquer, seu oficial, eles intentam contra Judá, eles intentam contra o povo de Deus. E aí o Senhor então, porque agora eles esqueceram do Senhor, eles esqueceram daquele equipamento, e Nínive então começa a trilhar pelo caminho do pecado novamente. E então o Senhor tem que julgar. Semana passada nós falamos sobre quando Naum fala sobre a majestade de Deus, falamos sobre as verdades do Senhor, e ele segue na mesma ideia, agora não mais. Lembra que nós falamos na semana passada sobre uma mensagem de consolo e destruição? Para os justos, consolo, mas para os ímpios, de destruição. E esta palavra deve servir para nós também, para nós nos dias de hoje. Ela serve para nós, para os dias de hoje. Aqueles que estão voltados com suas costas para o Senhor, precisam entender que o Senhor é um Deus de amor, mas é também um Deus de juízo. E nós, como igreja de Cristo, aqueles que já têm entregado a sua vida e o seu coração ao Senhor, resta-nos apenas um consolo, é claro, uma vida de santidade, quanto a isso não há dúvida, mas resta-nos o consolo de saber que o Senhor é pela sua igreja, o Senhor é pelos seus filhos, o Senhor não desprezou-nos, o Senhor não se esqueceu de nós, e Ele tem o seu plano, como a palavra do Senhor vai dizer: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo, por mais que possa parecer tardio, por mais que possa parecer demorado, por mais que possa parecer que o Senhor está quieto, mas Ele está fazendo o seu trabalho. Basta que nós apenas descansemos nele, basta apenas que nós confiemos nele. Ele fará o seu trabalho, porque o seu trabalho é perfeito, a sua vontade é perfeita. E segue nesta mesma linha, esta administração. Olha o que Naum fala no versículo 9: que pensais vós contra o Senhor? É claro que objetivamente esse texto, esta pergunta, Naum está fazendo exatamente para Nínive. E se você pegar ali o versículo 8, no final do versículo 8, ou todo o versículo 8 melhor: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, contra Nínive. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. E ele vai perguntar no versículo 9: que pensais vós contra o Senhor? Ou seja, eu quero parafrasear aqui, agora não somente para aqueles que estão com as suas costas voltadas para Deus, mas também para nós, igreja. Não pensemos mal do Senhor. Tanto os ímpios podem pensar mal do Senhor, que Deus fez, ou que talvez Deus nem exista, né? Diz o salmista: o que diz o nécio no seu coração, não a Deus, né? Ou seja, a pessoa que não crê em Deus, a pessoa que está distante de Deus, a pessoa que não quer observar a palavra do Senhor, ela em primeiro lugar vai entender que Deus não existe, que é uma tolice, porque até agora não se provou que Deus não existe, né? Conversando com um professor, às vezes eu disse: olha, o fato de você não crer em Deus não significa que ele não existe, né? Se para você não existe, bem, mas não significa que ele não existe. E esta é um fato. Este é o fato. O fato de eu não acreditar numa determinada coisa não significa que ela não exista, mas a história da raça humana vem provando que de fato sim, Deus é real. Como Ele é exatamente, nós não sabemos. Nós temos a palavra para nos orientar. Qual a sua grandeza, nós não podemos nem conceber com as nossas mentes limitadas, mas nós não podemos negar que, olhando para a história, olhando para as nações, olhando para a nossa própria vida, olhando para a história da igreja, nós não podemos conceber a ideia de que não há um Deus, e que esse Deus transcende a nossa capacidade de entender. Ó, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria. Quem foi o seu conselheiro? Não tem como basta nós apenas ajoelharmos, dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, Tu és Deus, apenas me ensina a viver cada dia a minha vida. Portanto, o ímpio precisa entender que não adianta ele pensar mal contra o Senhor, ele não vai vencer o Senhor. Ele é Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E quanto a nós, como cristãos que somos, não pensemos mal do Senhor.
Entendamos que o Senhor continua controlando a sua igreja. Ele formou a sua igreja. Ele sabe como cada coisa funciona. Ele sabe quem colocar aonde, em qual posição, em qual ministério. Ele determina, o Espírito Santo determina isso. E o importante é que a igreja precisa orar para buscar isso. Quando foi se escolhido ali o primeiro diácono, né, como nós entendemos, não há uma palavra especificamente falando ali, né, mas se buscou a orientação do Senhor. Quando Paulo foi chamado para o seu ministério, para as suas viagens missionárias, o Espírito Santo falou à igreja em Atos 13 ali. Perceba que é o Espírito. Agora, como que nós podemos voltar a isso, se não é em oração? O que está acontecendo hoje é que talvez estamos buscando aqueles com melhores ou maiores habilidades, não é? Naturais para realizar tais tarefas, mas não funciona assim. Se nós olharmos, por exemplo, para homens do passado, pregadores, D.L. Moody, já ouviram falar sobre D.L. Moody? Um pregador que levou milhares de pessoas a Cristo. Era um jovem que ninguém dava nada para ele. Perdão da palavra, mas ele era até meio bobão assim do jeito dele. Mas Deus usou aquele homem grandemente, apesar de ser milenista, mas Deus usou ele para levar. Tem um filme de D.L. Moody, é muito interessante assistir aquele filme da vida dele. D.L. Moody trabalhou, tem até um instituto, um seminário Moody dos Estados Unidos, né? Se não me falha a memória, em Chicago. E na sua vida, no seu ministério, Moody era um grande pregador, mas um dia ele parou os seus dias de pregação e começou, e ele estabeleceu escolas, né? E naquele tempo era muito de madeira as coisas, né? Trabalho feito em madeira, as casas, as construções, né? E aí teve um incêndio enorme em Chicago, e tudo o que ele tinha construído pegou fogo. E aí chegaram para ele e perguntaram: e aí, o que você vai fazer? Eu estava orando antes de tudo isso acontecer, o que Deus queria da minha vida. Deus me chamou para ser missionário, né? E tudo que eu construí pegou fogo. Então ficou claro que agora eu preciso continuar sendo missionário, não mais um organizador como eu achava que eu poderia ser. E que ainda assim ele estava fazendo um ótimo trabalho de organizador, mas Deus não chamou ele para ser organizador, Deus chamou ele para ser um missionário, para pregar o Evangelho, e ele foi pregar o Evangelho. Ou seja, Deus faz da maneira dele. Este é Deus. Não adianta nós dizermos como é que pode ser, ou a minha sabedoria, não, é Ele quem vai fazer, tanto para o incrédulo, quanto para nós como igreja. O bom é que nós como igreja sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. O incrédulo vive preso, o incrédulo vive preso no medo, vive preso numa insegurança, numa incerteza do que será a sua vida, ao partir daqui. Nós, igreja, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Nós temos a certeza e a firme confiança, não pelo que nós fazemos, porque se nós olharmos para o que somos, nós temos que nos enquadrar a Nínive, aos habitantes de Nínive, que um dia tiveram a experiência com Cristo, mas cada dia que passa nós vamos percebendo o nosso próprio pecado. Mas não é com relação a nós, ou às nossas feituras, mas sim com relação a Cristo, aquilo que Cristo mesmo fez. É claro que eu estou falando no sentido geral, porque não posso conceber a ideia de que eu agora estou em Cristo, mas eu vou continuar vivendo uma vida pregressa. Não estamos falando disso, nem fazendo nenhum tipo de apologia ao pecado, ou de uma vida em licenciosidade. Eu estou falando efetivamente de uma vida que, apesar das minhas falhas, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para garantir, levar o meu tesouro até aquele dia em que estaremos juntos lá nos céus. Portanto, não pensemos mal do Senhor. O incrédulo não pense mal do Senhor. O Senhor é o que Ele fala que é. É um Deus santo, mas é um Deus justo. E Ele não mente para nós. Já temos falado, meus irmãos, a Bíblia é o único livro que não quer chamar a atenção do livro. A Bíblia é o único livro que não quer cativar o seu leitor. Não há intenção nenhuma da Bíblia dizer: olha, você é importante, leia de Gênesis a Apocalipse. Não, a Bíblia não fala isso. Desde o início ela mostra o pecado do homem, mostra a grandeza de Deus, a santidade de Deus e o pecado do homem. E a responsabilidade do homem é de reconhecer o seu pecado e de chegar-se ao seu Deus humilhado
e reconhecendo que Ele é Deus e que nós somos apenas suas criaturas pela sua graça. Versículo 9 vai dizer: que pensais vós contra o Senhor, Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levante. Perdão, a primeira parte aqui. Ele mesmo vos consumirá de todo. Não pense nada contra o Senhor. Não, isso é um fato. Eu tenho um livro que diz: pode um Deus de amor levar pessoas para o inferno? E tem um outro que fala também sobre crianças, que é um assunto bem complicado com relação a crianças, quando crianças partem para outra vida, para onde forem, E a gente busca deixar ir a os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Mas até que idade é os pequeninos? Até 5 anos? Até 10 anos? Até 12 anos? Como é que funciona isso? Então são assuntos que a gente precisa, acho que por mais que tenha um debate, nunca vamos chegar a um denominador comum. Qual é o limite que o Senhor Jesus está falando ali? Quem é criança? Mas enfim, o fato é que Deus é um Deus que consumirá aqueles que não os buscam. No versículo 11 vai dizer ali: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. O que é ser um conselheiro vil? É interessante que esta palavra, essa expressão vil, aparece 3 vezes aqui nesses versos. Se você olhar no versículo 11, como nós vemos, um conselheiro vil. No versículo 14, lá no finalzinho, ele fala sobre Nínive: farei o teu sepulcro, porque és vil. E no versículo 15, então, ali, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ou seja, o conselheiro vil, a Síria é vil e o homem vil. Ou seja, fala desta vileza, desta maldade do coração. E o Senhor está contra isso. O Senhor está contra esta atitude vil, ou seja, esta atitude ruim, esta atitude maldosa. Que atitude é esta? De dar conselhos, de ter atitudes contra o próprio Deus. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o homem bem-aventurado, o homem feliz, é aquele que não está se aconselhando com aqueles que não temem ao Senhor. Ele vai dizer no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Perceba que este conselho vil é um conselho que vai contra a palavra de Deus. Salmo 119, 24, Salmo 119, 24, o salmista vai expressar ali as suas ideias sobre a palavra do Senhor, e ele vai dizer, Salmo 119, 24: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Ora, em quem eu busco conselho? Na palavra do Senhor. A questão aqui não é idade, a questão aqui não é conhecimento técnico, a questão aqui não é sagacidade, a questão aqui é: você está com a palavra, você está falando, o que você está dizendo está baseado na palavra. Podemos ter divergências, não é? Com relação a várias questões. A igreja vai ter divergência, igrejas vão ter divergência com relação, por exemplo, ao batismo, imersão, aspersão. Qual é o certo? Uma vai fazer dessa forma, outras vão fazer de outra maneira. Já se mataram na igreja cristã, já morreu, já matou por causa disso, batistas e presbiterianos, por exemplo. Mas, que não precisava isso. Mas essas diversidades, elas não influenciam efetivamente em estar dentro da vontade do Senhor. Eu não batizo por aspersão, já tenho falado
O meu entendimento bíblico é de que o batismo correto é o batismo por imersão. Isto é entendimento, né? Já temos falado, né? Isso é entendimento, não é princípio. Nós não podemos dizer que este é um princípio. Pode ser um princípio batista, mas não é um princípio bíblico, né? Porque a Bíblia não deixa claro realmente qual é o tipo. Você pode ir para o significado da palavra, imersão, a palavra batismo não significa exatamente imersão, tem também a ver com influência, com quitar de la vista. Oi? Quitar de la vista. Bautizo. Intérprete, por favor. Tirar ele da vista. Tirar da vista, ok. Então, por que estamos dizendo isso? Apenas para mostrar que entre a igreja nós podemos ter divergências, mas não aquelas divergências básicas com relação a Deus, o Deus Santo, o Deus Poderoso, Criador de todas as coisas, a sua santidade, a pessoa de Cristo, a salvação somente em Cristo, a pessoa do Espírito Santo e o seu trabalho de convencer o homem do pecado. Estas coisas são básicas. Há outras questões, né? Várias outras, mas nós podemos ter divergências, mas não significa necessariamente que essas divergências mais rasas vão influenciar a salvação. Mas a palavra do Senhor, naquilo que Ele quer nos mostrar, apesar das divergências que nós tenhamos, ela tem que ser a base daquilo que estamos fazendo e aquilo que estamos fazendo. Quem é este conselheiro, irmãos, que não busca a palavra do Senhor? Quem é este homem vil? Nós vimos na semana passada. Quem é este iníquo? Paulo vai dizer, o espírito do anticristo já opera. Ora, se o espírito do anticristo, quem é o anticristo? Aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, aquele que se opõe a Deus, aquele que se opõe à palavra do Senhor. E se este espírito já estava nos dias de Paulo já percebia isso, irmãos, quem dirá nos nossos dias? Os conselhos que temos para irmos contra a palavra do Senhor são tantas coisas com relação à nossa vida prática, com relação à família, com relação a relacionamentos, com relação à própria igreja, como fazer a obra do Senhor. Estamos cada vez mais envolvidos em uma maquinária estrutural para podermos ter ali um bom resultado, e não nada contra termos esta ou aquele evento, aquela programação, nada contra, mas tudo isso precisa estar baseado em quê? Qual é o objetivo maior? É Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, é o louvor e a adoração. Mas o que estamos percebendo nos dias de hoje é o homem sendo exaltado. E quando eu estou sendo exaltado, porque vivo não mais eu, mas vivo para vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, perdão. E a vida que agora vivo-a na fé de quem? Do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Lemos na introdução, na liturgia, por Ele, para Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Agora, quando o homem é exaltado, quando o homem se coloca na posição, Ele é o poderoso, Ele cura, Ele prega e Ele fala, e quando Ele fala as pessoas caem, quando Ele canta, quando Ele toca, aí a coisa funciona. Peraí, então não é Cristo, não é o Espírito do Senhor que está fazendo, mas é a pessoa nas suas capacidades. Isto é a vileza dos dias atuais. Não precisa ser um assassino, não precisa ser um matador, não precisa ser alguém ruim nas suas ações, basta se levantar contra Deus, ou seja, tomar de Deus a glória, porque é isso que o anticristo quer fazer. E cada vez, isso encontra eco em nossos corações, sejamos sinceros, isso encontra eco em nossos corações, encontra essa simpatia, porque eu quero ser grande, eu desejo ser aplaudido, eu preciso lutar contra isso. Você não. Eu quero ser aplaudido, eu quero ser louvado. Isso está no nosso gênio por causa do pecado. Quando se fala alguma coisa contra mim, eu fico bravo, talvez não durmo bem à noite, talvez
eu olho contra aquela pessoa e tomo a como um inimigo, porque não sou eu mais o exaltado aqui. Mas o trabalho do Senhor é quebrar-nos. Mas quando nós nos levantamos contra isso, ou seja, quando as pessoas se levantam contra isso, o que estamos vendo? Tão somente um conselho para tirar o Senhor Jesus Cristo do seu trono e colocar ali o homem. Este é o conselho dos nossos dias. Era o conselho dos tempos antigos. Não foi isso que se aconteceu com Satanás, com Lúcifer? Subirei aos céus, me elevarei até as altas nuvens, as alturas. E aí caiu. Por causa disso. O homem quer ser. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Há este conselho. E este conselho está dizendo: olha, vocês precisam arrumar aí um esquema para vocês, raça humana, sociedade humana, ficarem firmes. Olha o que diz ali no versículo 10: porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos. Você já trabalhou com jardinagem na sua casa mesmo e tinha aquela enramada de espinhos? Certa vez lá em Uberaba tinha, na frente da casa tinha uma planta, bougainville, pode ser? Acho que é bougainville ou primavera, uma planta bonita, flor bonita. A gente até tentou plantar aqui, acho que não funcionou, mas é uma planta, tem várias cores eu acho, mas os espinhos que saem dela são espinhos, só de tocar ele já dói. E na frente da casa em Uberaba tinha essa planta, só que ela estava muito grande e eu precisava limpar. E eu fui trabalhar, falei: eu vou limpar isso aqui, né? Eu vou tirar um pouco, mas eu não sabia daqueles espinhos. Eu comecei a trabalhar, daqui a pouco falei: mas eu não vou parar. Mas como foi difícil trabalhar naquela planta por causa dos espinhos que ela tinha. E eu me machuquei bastante. Já tentou pegar um limão do limoeiro? Quando está bem ali, daqui a pouco raspa ali o braço, a mão no espinho, e aquilo fica doendo. E eles se entrelaçam como os espinhos, ou seja, estão armando uma situação, estão armando uma estrutura para eles não caírem. Nimrod disse: façamos uma torre aqui, vamos criar aqui uma estrutura forte para nós, e ninguém nos derrotará. O Senhor foi lá e disse: acabou com tudo. Não. A raça humana está estabelecendo a sua torre, a tecnologia, as suas ideologias. Não adianta. O Senhor é Deus. Ainda que se entrelaçam como espinhos e se saturam de vinho como bêbados, ou seja, a alegria, as festas. Você olha um comercial, hoje tudo é dança, parece que tem que ter dancinha. Se não tiver dancinha não está legal, parece que a vida é só dançar, né? Você vai ver uma programação na televisão, tem um comercial ali, é só dança, e dança, e dança, e dança, e musiquinha, e dança, e dança, e musiquinha, como se a vida fosse uma eterna dança, uma eterna musiquinha. Por isso que você vê hoje talvez o trabalho público, né, o setor público hoje, não sei se tem algum funcionário público aqui, além dos professores, né? Mas, olha, está difícil. Você vai, você pergunta, às vezes não sabe, mas eu já falei: não, mas é com o outro lá. Aí você vai no outro: não, é com. Mas acabei de sair de lá. Porque a vida está assim. É só dancinha e dancinha, e parece que a vida é só. Não. Você olha para os jovens, como professor que sou, né? Eles querem passar o ano, mas passar dançando, eles não querem estudar. Esses dias chegou falando: mas eu vou voltar para o meu estado lá, professor. Por quê? Não, aqui tem que estudar. Mas tu vem para a escola para quê? Não, como assim? Você vem para a escola para quê? Mas lá não estudava. Não, a gente fazia um negocinho do livro ali e a gente passava. Aqui é muito difícil. Mas o objetivo da escola é esse. O objetivo da escola não é ser difícil, mas todo aprendizado, você precisa parar com a dancinha, você precisa parar com a festinha, para que você possa alcançar algum nível de conhecimento, de treinamento, de aperfeiçoamento. Tudo que você fizer, tudo que eu fizer, se nós não pararmos com a dancinha, nós não vamos conseguir, a menos que você tenha um talento nato, né? Você nasceu para isso, você tem um dom, você não precisa nem ver, né? Um Beethoven da vida, não, era surdo e tocava,
consigo entender isso, mas é o que se fala, pelo menos, né? Se você então é um prodígio ali, uma pessoa além do padrão, aí tudo bem. Mas na maioria, na grande, não é essa a realidade. Nós precisamos parar, nós precisamos treinar, gastar tempo para poder fazermos. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma sociedade, uma geração que parece que você aperta um botão e eu vou saber, eu vou conhecer. Mas não é só apertar o botão, não é. Então não quero mais. Há uma falsa segurança. Uma falsa segurança. No versículo 12 vai dizer: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Ou seja, a sua segurança da onde vem? A segurança da sociedade nos dias de hoje, da onde vem tal segurança? Ora, se a nossa segurança não for Cristo, tem um hino que diz: Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre será vencedor. Nós temos a tendência de sermos seguros em nós mesmos. Salomão, em Provérbios capítulo 3, ele vai trabalhar contra isso, quando ele diz o seguinte: Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E versículo 7 vai dizer: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte do mal. Não é a minha sabedoria, não é a minha condição, não são as minhas habilidades que devem dar-me a segurança. Eu posso ter segurança em fazer alguma coisa, mas estamos falando em servir ao Senhor. Não é nas minhas habilidades ou na minha capacidade que eu devo realizar aquilo. E Paulo vai dizer em Romanos 12,16, ele vai dizer à igreja: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, Paulo está emprestando aqui a palavra de Provérbios: não sejais sábios aos seus próprios olhos, mas confia no Senhor, estribe-se no Senhor. Mas o que é que a sociedade, o que é que o ímpio está fazendo, o que é que Nínive fazia? Nós tivemos aquele avivamento, nós tivemos aquela experiência com o Senhor, né? Os nossos avós, os nossos tataravós experimentaram aquilo, mas hoje nós precisamos de uma coisa um pouco mais humanista, precisamos de algo um pouco mais homem, o homem no centro, o homem no centro, a razão no centro das descobertas da felicidade, e o homem está seguro nisso. A palavra do Senhor está dizendo: não faça isso. Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará, termina aqui, né? Ele vos consumirá de todo. Irmãos, não pense mal do Senhor. Quando se fala em destino de condenação, o homem vai dizer assim, como já falamos: mas Deus de amor pode levar um homem para o inferno. Não é o Deus de amor que levou pessoas para o inferno, foi o homem que escolheu viver na sua iniquidade, viver no seu pecado. Foi o homem que escolheu rejeitar a Cristo, foi o homem quem escolheu o pecado e que escolheu dar as costas para o Deus Criador eterno sobre ele. Mas o homem tem a tendência a dizer o quê? Pensar mal contra o Senhor, que é Ele quem está mandando o ovo para o inferno, o próximo é a sua criatura. Mas que Deus de amor é este? Eu já tenho ouvido algumas palestras com relação a isso. Como professor de sociologia, a gente percebe como que a sociedade desde sempre vem pensando, né, em rejeitar a Deus.
grandes sociólogos, pelo menos reconhecidos como Augusto Comte, ou Robespierre, o pai do iluminismo, também. Eles terminaram a vida deles tentando fazer um culto para eles mesmos. Eles enlouqueceram de tal forma que você vê eles, Augusto Comte projetou uma igreja, a igreja da ciência. Robespierre se assentou num trono exigindo a adoração, morreu, estava louco, depois foi decapitado também, mas aquilo levou tudo aquilo a um homem querendo ser adorado, mostrando que a adoração é inata ao ser humano, mas esta adoração precisa ser direcionada para o lugar certo, para a fonte certa, o objetivo correto, que é o próprio Deus, pessoa do Espírito Santo e ao seu Filho Jesus Cristo. Desta forma, irmãos, não pensem mal no Senhor. O Senhor é o que é. Ele sempre falou e Ele fará, porque Ele é Deus. E nós, como igreja, não pensemos mal do Senhor, porque eu sei que naquele momento de dureza, naquele momento de angústia, naquele momento de dor, naquele momento de indecisão, nós imaginamos: Senhor, você esqueceu de mim. Senhor, eu posso imaginar Judá, Senaqueribe ali, agora nós vamos entrar e nós vamos dominar a cidade, e vocês estão confiando no Senhor. Nós vemos esse texto semana passada, né? E nós vamos destruir a cidade. E os reis falaram: ei, fala baixinho, não fale em hebraico para o povo aqui não ouvir, para o povo aqui não entender o que você está falando. Não, eu vou falar para o povo entender. E ele debochando do povo do Senhor, desfazendo do Senhor, do Deus de Israel. Imagino aquele povo, qual é o coração, como estava apertado no coração. E aqueles pais olhando para os seus filhos, para as suas crianças: a Síria vai invadir aqui, nós vamos morrer todos. Imagine a pressão. Mas é claro que eles estavam vivendo por causa do seu próprio pecado, mas era o povo do Senhor. Eu sei, irmãos, nós cometemos erros e pecados, nós falhamos, sim. Mas nós, como igreja, somos o povo do Senhor. Olha o que ele vai dizer, ainda no versículo 9: não se levantará por 2 vezes a angústia. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu vou proteger vocês. Irmãos, nós como igreja temos que ter a firme consciência de que o Senhor está do nosso lado. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tudo o que se passa comigo, com você, conosco, está dentro do plano dele. Pode ter sido uma falha nossa, mas quem disse que nós não somos pecadores? Quem disse que nós não somos falhos? Qual que é o remédio? Corra para Cristo, corra para o Senhor. Não se levantará por 2 vezes a angústia. O Senhor vai permitir aquela luta, o Senhor vai permitir aquela angústia, porque Ele quer trabalhar em nós. O que é que diz o salmista? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, talvez a sua noite pode ser um pouquinho mais do que 12 horas, né? A minha noite, a noite de alguém, aquele mal, aquela angústia, aquela indecisão, pode durar. Essa noite pode ser um pouquinho mais longa do que pode variar a duração da noite, mas a alegria vem pelo caminho. O Senhor prometeu isso e Ele faz isso. No versículo 12, perceba que no versículo Naum dá uma palavra para a Síria, para Nínive, mas depois ele fala para Judá. E no versículo 12 ele vai dizer: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Ou seja, isso fala de disciplina. Nós já temos falado que o Senhor ama ao filho, o Senhor disciplina ao filho que ama. O autor de Hebreus vai falar isso. E nós precisamos internalizar isso de forma bem clara para nós. Se eu estou passando por isso é porque Deus quer me disciplinar. Mas por que Deus quer me disciplinar? Primeiro, porque eu errei. Mas qual seria o outro objetivo do Senhor em me disciplinar? Agora, Tiago capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Tiago 1, 2, 3 e 4. Por que o Senhor faz isso conosco?
Tiago capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Por quê? Porque quando você passa por provação, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Ou seja, a aprovação, a disciplina do Senhor vem para que nós tenhamos um relacionamento mais relevante com Deus, para que Ele possa nos usar, para que nós sejamos mais eficientes, perfeitos no trabalho que estamos realizando. Uma ferramenta afiada, uma ferramenta útil, não uma enxada que você vai dar a cavar ali e cai ali o cabo da enxada e não funciona. Mas que enxada é esta? Aí você pega ali um serrote, os dentes tudo é cego? Não, ele quer ferramentas que realmente eu vou pegar, eu vou usar e estão prontas para o uso. Mas para isso precisa ser trabalhado. E nós precisamos aceitar essa disciplina. Precisamos aceitar esse trabalhar no Senhor. E era isso que Deus estava fazendo com Judá. E é isso que Deus faz com o Senhor. O fato de Deus nos disciplinar não significa que Ele não nos ama. Não significa que Ele não nos quer. Ele continua nos amando. Mas é por nos amar que Ele quer trabalhar mais e mais em nós. Não pensemos mal do Senhor. Pensemos na sua graça e no seu amor. E o quanto Ele quer junto conosco para servirmos a Ele. E exaltarmos o seu nome mesmo. E no versículo 13, mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Ou seja, eu vou te libertar. O outro fato que o Senhor trabalha conosco, assim como trabalhou com Judá, é para que nós estejamos sendo libertos do pecado. Não adianta. Nós temos uma vida e esta vida vai se apresentar com várias lutas. Pessoas que se convertem, mas mesmo depois da sua conversão precisam entender e compreender que ela tem certos hábitos, certos costumes, certos comportamentos que precisam ser trabalhados, e não vai simplesmente terminar ali na hora que ela se converteu. Ela vai perceber o erro. Essa é a grande questão. Talvez pela própria orientação do Espírito Santo, ou talvez por um conselho que ele vai ter, mediante um discipulado, mediante um estudo particular, ele vai perceber que ele tem uma falha. Já falei essa ilustração, mas David Brainerd, evangelizando nas tribos indígenas dos Estados Unidos, certa vez, ele pregava o evangelho para aqueles índios, né? E em determinado momento ele percebia qual que era o costume, qual que era a cultura daquele povo, daqueles indígenas, e a cultura deles era de um homem ter mais de uma mulher. Mas ele nunca falou sobre isso. Ele nunca pregou sobre esta questão familiar. Um dia, David Brainerd em casa, se você quiser, leia, né, a vida de David Brainerd, é um livro muito interessante. Recomendo isso pelo menos, principalmente aos jovens. Né? Estava em casa e bateu o indígena na porta da sua casa. Sim, pode entrar. Olha, eu estou incomodado. Com o quê? Eu tenho 2 mulheres ou 3, não me recordo, né? Mas ele tinha mais de uma esposa. E eu acho que isso não está correto. Eu acho que isso não está. E ele então aconselhou aquele homem, mediante a palavra, a deixar as suas mulheres e ficar com a sua primeira, né? Com a que casou primeiro. E ele fez isso. Ou seja, o que queremos dizer com isso? Que o Espírito Santo está nos aconselhando. David Brainerd não precisou exatamente explicar sobre a vida familiar, como diz, não estou dizendo que não precisamos estudar a palavra, mas no contexto em que ele estava, que muitas vezes precisava até de intérprete para falar, o Espírito Santo está orientando aquelas pessoas com relação à sua vida de pecado. Ou seja, Deus quer nos libertar e Ele vai fazer isso gradualmente, gradativamente, seja pela ação do Espírito Santo, seja por um conselho, que também tem o Espírito Santo envolvido ali, né? Um conselho que é dado, um estudo bíblico que é trazido, mas isso pode demorar algum tempo,
Pode levar algum tempo para isso acontecer, mas isto está acontecendo. Não pensemos mal do Senhor, que Ele se esqueceu de nós, ou que Ele nos deixou, ou que Ele simplesmente cansou de nós e não quer mais fazer, ou estamos nos finais dos tempos mesmo, Deus não está. Deus continua agindo na sua igreja. Talvez o povo de Judá podia pensar: chegou o nosso fim, não tem mais o que fazer, Deus se esqueceu de nós, Deus cansou de nós. Não. Deus continua trabalhando para a liberdade do seu povo, da sua igreja, com relação ao pecado que tenazmente nos assedia a cada dia. Em Romanos 6,4, Paulo vai dizer: fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que é novidade de vida, irmãos? O que é novidade de vida? Todo dia ganhar R$2.000 na conta? O que é novidade de vida? É todo dia acordar e está tudo lindo, florido, as borboletinhas, passarinhos. É isso? Não. Novidade de vida é saber que eu fui sepultado com Cristo e eu ressuscitei para Ele. Novidade de vida é saber que aquele pecado que outrora me afligia, me assediava, ele não precisa me assediar mais. Eu não estou preso a ele. Novidade de vida é saber que, mesmo que eu tenha cometido algum erro, eu tenho em Cristo a solução para esse pecado. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Não pensemos mal do Senhor. Ele nos dá toda a provisão que nós precisamos. E quando chegamos ao Senhor, quando entramos no seu trono de graça, em Cristo Jesus, Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa alegria, não por questões materiais, financeiras ou status, mas pelo próprio poder do Espírito Santo, de reconhecermos nossas falhas e erros, e aí renovamos as nossas forças, porque somos de Cristo, pertencemos a Ele. Isto é novidade de vida, e cada dia parece um dia novo. Eu sei que nós cansamos, ufa, mas tem que acordar cedo, tem que trabalhar, acabou as férias, os professores, mas busquemos ao Senhor. Ele está ali para restaurar nossas energias. Quem confia no Senhor subirá como águias voarão. Não pensemos mal do Senhor. E para terminarmos, o versículo 15: eis sobre os montes os pés do que anunciam coisas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti e é inteiramente exterminado. Um dos nossos inimigos, Satanás, ele já foi pisado, já foi consumado o decreto com relação a ele. Sim, ele continua vivo e ativo no planeta Terra, quanto a isso não há dúvida, mas se nós somos a Igreja de Cristo, não há o que temermos, apenas dizer: Senhor, muito obrigado pela tua graça. E celebremos a festa, não como os asmos da maldade, como Paulo vai falar aos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 8. É 5, 8, perdão, 1 Coríntios 5, 8. No final do versículo 7 ele vai dizer: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, ou seja, Cristo foi morto por nós. E no versículo 8 vai dizer: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, celebremos a festa, vivamos a vida cristã em novidade de vida. Amor, alegria, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há ninguém que possa apontar o dedo para nós. Busquemos ao Senhor em Cristo Jesus, a pessoa do Espírito Santo, para vivermos esta vida em novidade de vida. Celebremos a festa da vida cristã, de estarmos em Cristo e celebrarmos com Ele a nossa vida a cada dia. Dizer: Senhor, este aqui é o meu dia, esta aqui é a minha vida, meus lábios, minhas mãos, meus pés, eu entrego ao Senhor, para que o Senhor faça conforme a tua vontade. Celebremos essa festa, pois pertencemos a Ele. Satanás, aquele homem vil,
tem vileza no seu coração, que fica assediando e acusando os cristãos, ele já foi vencido. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Que o Senhor nos abençoe. Não pensemos mal do Senhor. Se há alguém em nosso meio que ainda não tem a Cristo como Senhor da sua vida, se há alguém em nosso meio que ainda não entendeu que o Senhor é Deus, não pense mal do Senhor. É o seu pecado que está te dando essa insegurança, que está te dando esse temor, esta aflição. Não é Deus. E nós, como cristãos, que já entregamos nossa vida ao Senhor, não pensemos mal. Ele tem um consolo para nos dar a cada dia. Ele tem a paz, ele tem a segurança. Isso está em Cristo Jesus. Não no que fazemos ou que somos, porque tanto o Judá quanto a igreja, nós somos pecadores. O Judá era formado por homens, mulheres, jovens, como nós, que de vez em quando esquecemos de Deus e precisamos retornar e voltar para o Senhor, mas ainda assim temos a certeza e a firme convicção de que o Senhor é o nosso Deus. Por isso, não pensemos mal do Senhor, mas olhemos para Ele e adoremos como o Senhor que é, na sua graça e no seu imenso amor que manifestou em seu Filho Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar, terminando o nosso tempo desta manhã. Temos o nosso almoço logo mais, né? Aqueles irmãos que vão ficar, será um prazer. Aquele que porventura não, muito obrigado pela presença. Semana que vem, domingo às 19 horas, estaremos juntos novamente, lembrando que é culto de si. Bem, vamos orar, nosso Deus, nosso Pai, abençoe a tua palavra, abençoe nossos corações, para que ela possa de fato transformar-nos, nosso Deus. Ó Santo Espírito, oramos em Cristo Jesus, transforma o nosso coração, quebra os nossos corações. Quando daquela situação ruim, daquela situação desconfortável, seja de que conteúdo for, de que área seja, nós possamos continuar confiando no Senhor. Não nos nossos próprios talentos, segurança ou habilidades, mas que sim, ó Pai, possamos estar confiando em Ti e sabendo que o Senhor continua nos amando em Teu Filho Jesus Cristo. O Senhor continua como Deus soberano, misericordioso que é, continua dirigindo a Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a Tua graça nesse sentido. Se alguém em nosso meio que ainda não tem tomado uma decisão ao lado de Cristo, que possa fazer para experimentar a paz que temos em Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoe nosso tempo agora, o almoço que vai ser servido, cada irmão que ficar, que possamos ter um tempo de comunhão, um tempo de amizade, de edificação, mas também um tempo de adoração a Ti, ó Deus. Que aproveitemos bem esse tempo para a nossa própria edificação em Cristo Jesus. Aqueles que não ficarão, pedimos que o Senhor esteja levando em paz para os seus lares. E nessa semana que se inicia, dá-nos a Tua graça, o Teu favor, cada um dos seus desafios, dos seus estudos e trabalhos, nas suas responsabilidades, que estejamos buscando fazer sempre a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, nosso curso está encerrado, que o Senhor